Hoje, o vídeo é uma homenagem a uma das pessoas mais queridas da TV, Gugu Liberato. Antônio Augusto Moraes Liberato, conhecido por todos como Gugu Liberato, foi um apresentador de TV muito querido e adorado por todos os públicos de todas as idades. Gugu nasceu no dia 10 de abril de 1959, filho do caminhoneiro Augusto Claudino Liberato e Maria do Céu Moraes, uma lavadeira. Gugu começou na TV aos 14 anos de idade, onde ele atuava como assistente de produção de programas que eram apresentados pelo Silvio Santos. E apesar dele começar ainda criança na TV, Gugu chegou a ingressar e cursar uma faculdade de odontologia em São Paulo, mas ele largou e voltou para a TV. Tudo isso a pedido do próprio Silvio Santos, que inclusive pagou uma outra faculdade para Gugu, a de jornalismo, que ele se formou. Ainda aos 14 anos, Gugu usava suas horas vagas no trabalho para escrever cartas com sugestões de brincadeiras para o próprio Silvio Santos, e foi aí que ele começou a ser notado. Em 1981, com apenas 22 anos, ele ganhou seu primeiro programa, o Sessão Premiada, onde acontecia a distribuição de vários prêmios durante os intervalos de filmes. No ano seguinte, surgiu um dos mais notórios programas apresentados por ele, o Viva a Noite, que foi criado pela diretora argentina Nelly Raimondi a pedido do Silvio. E depois de algumas mudanças, Gugu permaneceu na apresentação desse programa sozinho. Esse programa alavancou a carreira de Gugu, que chegou a fazer tanto sucesso que em 1987 ele chegou a assinar um contrato com a Rede Globo. Mas novamente Silvio interveio e pediu a liberação de Gugu pessoalmente para Roberto Marinho, o dono da Globo, oferecendo uma grana irrecusável, um salário 10 vezes maior e ainda muito ganho com a publicidade. Até que aconteceu a estreia de Gugu nos domingos, nos quadros Passa ou Repassa e Cidade contra Cidade. Mas Gugu não ficou somente apresentando os programas de domingo. Ele ainda tinha suas apresentações aos sábados, que também trouxeram muito sucesso para o apresentador, como no programa Sabadão Sertanejo. O sucesso não parou por aí, vindo em 1993 o maior de todos de sua carreira, o programa Domingo Legal, que teve índices altíssimos de audiência e competia diretamente com o programa do Faustão na Globo, que chegou inclusive a ganhar muitas vezes na audiência. Apesar disso tudo, no dia 25 de junho de 2009, Gugu saiu do SBT e assinou um contrato de 8 anos com a Record TV, onde apresentava aos domingos o programa do Gugu. Com um salário modesto de apenas 3 milhões de reais, o programa não teve muita audiência e teve que ser mudado de horário no próximo ano, em 2010. Esses 8 anos não foram concluídos e em junho de 2013, Gugu saiu da Record. Ele ficou afastado da TV por 2 anos, mas voltou em fevereiro de 2015, apresentando o programa Gugu na Record, que ficou no ar até setembro desse mesmo ano. Gugu permaneceu na emissora apresentando outros programas. O último deles foi o Canta Comigo. Já na sua vida amorosa, Gugu namorou a médica Rose Miriam de 1980 até 1990, onde tiveram o primeiro filho em novembro daquele ano, o João Augusto. Eles permaneceram separados por 10 anos, mas voltaram a se relacionar em 2001. E em 2003 nasceram as filhas gêmeas do casal, Marina e Sofia. Gugu morava em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, e em 20 de novembro de 2009, enquanto ele tentava trocar o filtro do seu ar-condicionado, sofreu uma queda de 4 metros de altura, onde bateu a cabeça em um móvel. O apresentador foi socorrido, levado ao hospital, mas teve sua morte confirmada apenas 2 dias depois. Os órgãos de Gugu foram doados e ajudaram cerca de 50 pessoas. Isso foi uma vontade do próprio Gugu, que sempre falou isso para sua família. Foi emitida a seguinte nota de falecimento pelos familiares e equipe.
Este é um momento que jamais imaginamos viver. Com profunda tristeza, familiares comunicam o falecimento do pai, irmão, filho, amigo, empresário, jornalista e apresentador Antônio Augusto Moraes Liberato, aos 60 anos em Orlando, Flórida, Estados Unidos. Nosso Gugu sempre viveu da maneira simples e alegre, cercado por seus familiares e extremamente dedicado aos filhos, e foi assim até o final da vida, ocorrida após um acidente caseiro. Ele sofreu uma queda acidental de uma altura de cerca de 4 metros quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão. Foi prontamente socorrido pela equipe de resgate e admitido no Orlando Heart Medical Center, onde permaneceu na unidade de terapia intensiva acompanhado pela equipe médica local. Na admissão, deu entrada em escala de Glasgow 3 e os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação, foi constatada a ausência de atividade cerebral. A morte encefálica foi confirmada pelo Dr. Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante de sua mãe Maria do Céu, dos irmãos Augusto, Amandino e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam de Mateu. Ele deixa 3 filhos, João Augusto, de 18 anos, e as filhas gêmeas Marina e Sofia, de 15 anos. Atendendo a uma vontade dele, a família autorizou a doação de todos os órgãos. Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela. Sua partida nos deixa sem chão, mas reforça nossa certeza de que ele viveu plenamente. Fica a saudade, ficam as lembranças, que são muitas, e a certeza que Deus recebe agora um filho querido. O céu ganhou uma estrela que emana luz e paz, familiares e funcionários. É isso aí, pessoal. O vídeo de hoje foi esse e muito obrigada por assistir até aqui.